Na segunda-feira, durante o podcast Posse de Bola, que fazemos eu, Eduardo Tironi, Arnaldo Ribeiro e Juca Kfouri, sempre às 9 da manhã, no YouTube do UOL Esporte, às segundas-feiras, e claro, depois ele fica ali à disposição, inclusive nos tocadores de podcast, no Spotify, do Deezer e tantos outros, né? Nós falávamos sobre o 7-1, que no domingo foi reprisado pelo Sport TV. E aí eu falava sobre a importância, né, de as pessoas reverem esse jogo, de ver de novo esse jogo com mais calma, até para entender que aquilo não foi um ponto fora da curva, não foi um acidente de percurso, aquilo ali foi, na verdade, um trabalho autoral de uma comissão técnica que fazia um trabalho péssimo, a seleção que jogava muito mal e que chegou ao fundo do poço, sofrendo aquela que foi a maior humilhação da história do esporte. Jamais uma equipe foi derrotada de forma tão acachapante dentro de casa, numa semifinal mundial, sendo essa equipe a maior campeã daquela modalidade, né, e com uma ambição de título. Foi realmente uma vergonha que dificilmente vai ser igualada por algum time de qualquer esporte em algum momento. Bem, e no meio do contexto do que nós falávamos, se você quiser inclusive acompanhar o trecho exato, aqui embaixo na descrição do vídeo, você acessa o link e vai exatamente para o ponto onde eu começo esse comentário, onde eu venho desenvolvendo essa ideia e abordo esse aspecto. E aí eu falava o seguinte, que até 2019 o futebol era mal jogado no Brasil. Nossa, isso foi título de uma chamada do UOL, né, nas redes sociais, e um mimimi danado. Nossa senhora, nossa, que absurdo, só porque o seu time, que é o Flamengo, jogou bem no ano passado, você acha que agora que joga bem? Sim, senhor, não é porque o meu time não, é porque o Flamengo jogou muito bem no ano passado. E nos últimos anos tivemos pouquíssimas equipes que merecessem reais elogios. O Grêmio de 2017 mereceu em determinados momentos elogios, sim, jogou um bom futebol, são as exceções. O Atlético Paranaense, sim, em momentos em 2018 e 2019. O Corinthians de 2015 com o Tite. O Corinthians de 2017, em alguns jogos do primeiro turno do campeonato, com o Fábio Carille, jogou um bom futebol também, mas momentos de um ou outro time, e fases ali, mas nada que se compare ao que Jesus fez no Flamengo e Sampaoli fez no Santos, com um elenco inferior a pelo menos uns 4 ou 5 adversários da Série A do Campeonato Brasileiro. Então o que vimos ano passado foi um futebol realmente bem jogado, muito mais sintonizado com o que se joga na Europa, dos melhores times do mundo. Muito mais próximo disso. Tanto que houve uma imposição da equipe mais forte, que não era o Santos, era o Flamengo, sobre seus adversários, e foi uma coisa acachapante. É só você lembrar a forma como as equipes foram derrotadas. Como vários times grandes foram batidos até por placares elásticos. Inclusive o Grêmio, que se reforçou para o ano passado, contratou jogadores, vinha com o Renato fazendo um trabalho já de longo prazo e foi massacrado na Copa Libertadores. Tomou de 5-0, foi totalmente dominado em Porto Alegre no primeiro tempo, já era para ter perdido aquele jogo, e no Rio perdeu de 5-0, uma goleada histórica. Então o que foi muito bom, que era esse Grêmio, tudo bem que em 2017 o desempenho foi melhor, mas era o mesmo técnico, a mesma base de jogadores. E esse Grêmio, tá, 2 anos depois de ser campeão da Libertadores, tomou de 5-0. Então estamos falando, para usar a expressão que ficou popularizada a partir da frase do Bruno Henrique, de outro patamar de futebol, meu camarada. Se você pegar, por exemplo, o Santos campeão da Libertadores, não era um time brilhante, muito pelo contrário, o time do Muricy endureceu o meio campo, mais o volante e tal, mas tinha o Ganso e o Neymar jogando bem. O Neymar, espetacular jogador, conduziu o Santos à conquista da Libertadores, mas não jogava esse futebol. O Cruzeiro do Marcelo Oliveira era um time bem ofensivo, muitos gols e tudo, mas não tinha nem de longe a sofisticação de jogo do time do Jesus, nem se compara. O Corinthians do Tite era uma boa equipe e cresceu muito durante o Campeonato Brasileiro. E o Grêmio teve momentos muito bons em 2017, mas nenhum deles conseguiu, por exemplo, o que o Jesus conseguiu em poucos meses, que foi ganhar a Libertadores e o Brasileiro, e com folga, no caso do Campeonato Brasileiro. E na Libertadores, passando pelos adversários de forma convincente até uma grande final contra o River Plate, que era um time dominante da América. Não poderia ser um jogo fácil aquele de forma alguma. Enfim, na minha visão, o futebol no Brasil é mal jogado, salvo exceções. Tá? Há muito tempo. Muito tempo. Rejeição à bola, chutão, times que jogam fechados para aproveitar o erro do adversário, com um jogo aéreo, um contra-ataque, uma bola parada, nada além disso. Repertório muito fraco, tanto que os clubes estão se mexendo e contratando jogadores que vêm, treinadores que vêm do exterior. Já tivemos a chegada do Eduardo Cudê, o Atlético contratou 2 estrangeiros esse ano. O Dudamel não deu certo, foi buscar o Sampaoli. Né? E o Internacional foi buscar o técnico campeão argentino pelo Racing, Eduardo Cudê, que começa a fazer um bom trabalho no Colorado. Ou seja, o Flamengo manteve o Jorge Jesus, né? O Sampaoli ficou por aqui pelo Brasil mesmo,
E outros virão, certamente. O Jesualdo está no Santos com muitas dificuldades, Santos com menos dinheiro, com o time mais fraco do que o do ano passado, é um técnico de um outro perfil, não é um técnico de ideias tão avançadas, digamos assim, como o argentino que o antecedeu. Então, é uma constatação, você tem todo o direito de achar que o futebol era bem jogado no Brasil. Na minha opinião, não era bem jogado, continua sendo mal jogado, salvo exceções. Exceções a partir de raros trabalhos de técnicos brasileiros, Renato, em dado momento, não ano passado, 17. Tite, em 2015, Thiago Nunes, não em 20 com o Corinthians, mas em 19 e 18, belo trabalho com o Atlético Paranaense, com um elenco que não era brilhante, um time muito competitivo, ganhou 2 títulos, o Internacional Copa Sul-Americana e o Nacional Copa do Brasil, colocando o rubro-negro de Curitiba numa situação inédita em toda a sua história, né? Com que títulos dessa magnitude num curto espaço de tempo, já que havia conquistado um brasileiro em 2001, mas então, em 2 temporadas, 2 títulos além fronteiras, um deles internacional e o nacional, é algo realmente histórico. Foi histórico para o Atlético. O Thiago fez um excelente trabalho, de fato. Mas são exceções. No geral, se joga futebol fraco. Futebol fraco. No ano passado, o futebol no Brasil foi bem jogado graças a Jesus, Sampaoli e Thiago Nunes. Foram os técnicos que fizeram trabalhos dignos de registro. Mas isso não muda de uma hora para outra esse cenário. É preciso mais e a gente tem que ter um olhar um pouco mais crítico para isso. Agora, se as pessoas estão na rede social achando que esses times que jogaram aí, que ganharam o campeonato nos últimos anos, jogando futebol tacanho, do lateral na área, do chutão, se isso era bom futebol, bem, tem gosto para tudo, meu amigo, né? Paciência, problema de cada um. Mimimi, aqui no Cola, meu camarada. Saudações.